Olá, bom dia a todos, eu sou o Ricardo Bezerra, está entrando no ar mais um programa Flash Imobiliário aqui na TV Jangadeiro, a casa do mercado imobiliário da TV Cearense. Como sempre, recebendo um grande nome, importante nome para a sociedade cearense, para a economia do Ceará e de interesse geral. E nosso tema de hoje vai ser... nós vamos falar sobre os hotéis, sobre a indústria hoteleira, essa indústria tão importante para a economia nacional, que não é tão valorizada, mas que aqui no Ceará tem crescido acima dos índices nacionais. Eu recebo aqui com muita honra, com muito carinho, com muita honra mesmo, o meu amigo Eliseu Barros, que é presidente da ABIH, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no Ceará. Tudo bem, Eliseu? Tudo bem, Ricardo. Bom dia a todos. Prazer estar com você aqui, né? Antes tarde do que nunca, já era para ter ele trazido antes aqui, mas eu agradeço aqui em nome do Sistema Jangadeiro a sua aceitação do nosso convite. Nós aqui agradecemos, é uma honra muito grande, um bate-papo rápido aí sobre a indústria do turismo. Perfeitamente. E vamos começar, Eliseu, falando um pouquinho sobre a associação que você preside, a ABIH do Ceará. Qual é o tamanho da indústria hoteleira aqui no Ceará e quanto dessa indústria você tem aí como associados na ABIH? Olha, a ABIH Ceará, ela agrega os médios e grandes hotéis de Fortaleza, também do Cumbuco, Beberibe, Praia das Fontes, Aquiraz, Porto das Dunas e Juazeiro. Somos 53 associados e estamos sempre buscando divulgar o nosso destino Ceará e Fortaleza. Você falou vários destinos, várias cidades que daqui normalmente da região metropolitana e até Juazeiro. Mas, por exemplo, Jericoacoara, que tem uma ruma de hotel lá, não tem associado da BH lá, não? Eu acho que porque eles não estão precisando ainda, que estão... A ocupação lá hoje é muito alta, as diárias médias estão muito altas e ainda não enxergaram a importância de que você fazer parte de uma associação tão forte como a BH. Tão forte como a BH. Me diga uma coisa. Mas um dia eles virão. Perfeito. Qual o tamanho, você não respondeu, qual o tamanho da indústria de hotéis no Ceará? Não precisa ser preciso, não. Diga aí quantos quartos tem aqui, quantos empregos diretos e indiretos ela gera, para as pessoas que estão nos ouvindo terem noção do tamanho dessa indústria. Os 53 hotéis geram 5 mil empregos diretos. Só os 53 que estão associados à BH, exatamente. Não é o mercado todo, né? O mercado todo é mais do dobro disso, né? O mercado é muito maior, porque existe as pousadas, albergues, pequenos hotéis, e a gente gera também 15 mil empregos diretos. A gente representa 17 mil leitos, 16 mil. Você está falando da BIH, não é o mercado todo, né? É o mercado todo. Hoje, Fortaleza, agregando todos esses meios de hospedagens, chega a 29 mil leitos. Quase 30 mil leitos, né? É considerado um mercado a nível Nordeste, por exemplo. É um mercado, nós somos os maiores, nós estamos entre os dois maiores. Como é que... a gente está disputando aí com Bahia e Pernambuco. E Pernambuco, palmo a palmo, né? Palmo a palmo. Que bom. Me diga uma coisa, Eliseu, o hub aéreo, né, da Air France KLM, né? Foi um grande feito do governo estadual, a gente tem que tirar o chapéu em relação a isso aí. Sim. Ele trouxe aí vários voos internacionais, não somente da Air France KLM, que é um link direto com a Europa, mas a própria Gol, né, e a TAM também criaram voos diretos, diários para os Estados Unidos, outras empresas para a Europa, como Air Europa e outras mais. E o hub aéreo, o novo aeroporto internacional Pinto Martins, da Fraport, quer dizer, tudo isso aí fomentando o turismo. Esse hub aéreo, o novo aeroporto, essas ações do governo, representaram quanto em termos percentuais para o turismo internacional aqui de Fortaleza? Olha, além dessas companhias que você citou, tem a TAP, que foi a pioneira e que tem voos diretos, diários e diretos para Lisboa, e a TACV, que é Transportes Aéreos Cabo Verde, que ela faz um link de Cabo Verde como para a Europa, né? Hub, distribuindo para a Europa inteira, inclusive para Portugal e para a Rússia também, que está um destino lá em cima. Hoje, com o hub aéreo centralizando bem na Air France, KLM e Gol, o governo do estado inseriu Fortaleza como o primeiro portão de entrada do Nordeste para o turista internacional. E colocou definitivamente a gente no mapa, realmente, principalmente na distância que vocês
a estratégica localização do Ceará perante a Europa, perante os Estados Unidos. Eu costumo dizer, eu e meu amigo Luciano Cavalcante, que também já esteve aqui no programa, que o Ceará é a esquina do mundo. Sim. Se você analisar, nós estamos a 6h30 da Europa e a 6h30 dos Estados Unidos, na verdade, da América do Norte. O Ceará é a esquina do mundo, meus amigos. Então quer dizer que o hub trouxe muito. 3h30 da África, né? E 3h30 da África. Então, o advento do hub movimentou. A gente estava conversando aqui em off que ele duplicou o número de turistas estrangeiros aqui no Ceará, é verdade? Isso em 12 meses, um ano e meio, e a tendência é que esse número venha a crescer mais ainda com a inauguração agora do aeroporto, que já está bem estruturado, e com o incremento de novos voos. Por exemplo, conversando com o secretário Arialdo do Estado, ele está sinalizando e tem trabalhado muito para atrair ainda mais companhias, né? Principalmente agora para a América do Sul, começando pelo Chile e outros destinos. É porque a Europa já está bem servida, né? A Europa já está bem servida, a América do Norte e agora para a América do Sul. Mas só para finalizar esse bloco, a gente vai para o nosso intervalo, primeiro intervalo, duplicou o número de turistas estrangeiros, é isso? Duplicou. Nós estamos falando em quantos, mais ou menos, atualmente? Você consegue identificar, mais ou menos? Não, mas... Em termos percentuais, a gente tinha X%, foi para quanto? Eu vou te falar, a gente tinha 4% do mercado internacional na ocupação dos hotéis. Passou para 8%. Hoje a gente já está trabalhando 8% e com perspectiva já... De ultrapassar 10%. De chegar até o meio do ano aí uns 10%. Que beleza pura. Isso é só o começo do que vai acontecer com essa indústria chamada turismo aqui no Ceará, com a inauguração do aeroporto, novo aeroporto internacional previsto agora para março desse ano. Estamos conversando aqui com Eliseu Barros, presidente da BIH Ceará, sobre a indústria dos hotéis aqui em Fortaleza e no Ceará. E a gente vai para o nosso primeiro intervalo, jogo rápido, e a gente volta já já com muito mais informação importante para todos. De volta com o programa Flash Imobiliário, conversando com Eliseu Barros, que é presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis aqui no Ceará, sobre essa importante indústria para a economia nacional, especialmente para o Ceará. Eliseu, pessoal, eu tenho muita relação aí com o mercado imobiliário e muitos dos nossos amigos e clientes, eles têm hotéis também, são grandes empresários da indústria hoteleira aqui em Fortaleza. E eles reclamam muito que aqui em Fortaleza, a taxa média de diária é muito baixa em comparação com outras cidades aqui mesmo do Nordeste, inferiores à nossa. Por que isso? Isso é verdade mesmo ou é só choro? Choro de bom cearense? Não, se você é verdade, e as pesquisas demonstram isso, é uma realidade no Nordeste. E olha que a gente tem um grande parque hoteleiro, uma hotelaria moderna, com boa infraestrutura, um bom serviço, um bom atendimento. Eu acho que o que precisa é a parte comercial se unir mais umas com as outras, que existe, não é que você vá explorar o turista, mas existe gordura aí para que a gente melhore a nossa diária média. Os associados são muito unidos nas ações promocionais que fazemos ao longo do ano, divulgando os hotéis e o destino Fortaleza Ceará no Brasil inteiro e no mundo, mas a gente precisa... essa competição na área comercial precisa ser melhor trabalhada. Então quer dizer que a nossa diária aqui em Fortaleza, cobrada aqui em Fortaleza, ela é uma das mais baixas do Brasil, né? Proporcionalmente falando, sim, né? Sim, do Nordeste principalmente. Do Nordeste principalmente. Quer dizer, o destino Fortaleza é um dos maiores destinos do Brasil, está entre os 3 maiores do Brasil e tem uma das menores de taxas de diárias cobradas pelos hotéis, né? Acho que os hoteleiros precisam aprender a ganhar mais dinheiro, né? Meu amigo Eliseu, eu acho que as mudanças do mundo com a tecnologia estão sendo, eu tenho certeza, estão sendo cada vez mais rápidas, né? Mais dinâmicas. Esse mundo está ficando muito dinâmico, o mundo empresarial mais ainda. Então há negócios que existem hoje, amanhã não vão mais existir. Então as empresas têm que se reinventar. E o advento aí dos aplicativos de reserva de hotel, dos aplicativos de locação por temporada, como Airbnb e outros mais, eles estão sendo realmente uma ameaça para a hotelaria tradicional, para a indústria tradicional dos hotéis? Como é que vocês estão enfrentando essa concorrência que veio para ficar? A ameaça não é.
eu diria que é uma política injusta. Por quê? Falando Sob o ponto de vista do empresário, né? Falando do ponto de vista, não dos Airbnb da vida, desse site de venda que não gera empregos, não paga impostos, não tem investimento. Por exemplo, esse grupo Airbnb hoje é um dos maiores grupos hoteleiros do mundo sem ter um quarto de hotel. Quer dizer, então, e nós que investimos maciçamente na construção dos empreendimentos, geramos emprego e renda, a gente precisa... que isso é uma tendência no mundo. Você não pode fugir disso. Nós nunca defendemos uma bandeira de acabar, né? De extinguir. De ser o contrário. A gente precisa de uma regulamentação. Como no passado ocorreu com os flats, quando aqui se instalaram, e aí se regulamentou, e os flats hoje, inclusive, são nossos associados. Convivem harmonicamente, Vivem harmonicamente, porque dentro de uma política justa, os impostos que os hotéis pagam, eles pagam, os empregos que eles geram. Então, o que a gente precisa uniformizar, regulamentar para ter um peso e uma medida, não ter dois pesos e duas medidas, né? E em relação a essas plataformas de venda, também é uma tendência mundial, as OTAs, e são parceiros nossos. Uhum. E a BH do Ceará largou na frente, tem dado exemplo. Nós também criamos agora, em outubro, estamos agora com 3 meses, para nossa surpresa, já tivemos um índice recorde de acesso, criamos a nossa plataforma de venda. Não é para competir com a agência de viagem, não é para competir com a operadora, nem com os próprios sites ou OTA, que são grandes parceiros e vão continuar sendo parceiros. Mas como eu te mais falei, uma alternativa, né? É mais uma alternativa. É para suprir uma ociosidade que nós temos na nossa ocupação. Na ocupação. Em 2018 e 2019, nós tivemos uma média de 70% dos hotéis associados à BH. Quer dizer que tem 30% dos hotéis, então, significa dos que quartos não estão ocupados, né? Exatamente. A gente tem uma oferta ociosa aí de 30%, e aí é o argumento que justifica a criação dessa plataforma. Entendi. Para suprir isso aí, né? Se o mercado não tá atendendo essa oferta, a gente está se reinventando e investindo em tecnologia para suprir essa ociosidade. Como é que está o mercado em Fortaleza? Fortaleza está bem suprida de hotéis, a economia está mudando, está ficando mais forte, as pessoas vão viajar mais, os negócios vão ser mais incrementados, o turismo de negócio vai crescer ainda mais. Como é que tu vê hoje, Eliseu, a indústria de hotéis aqui em Fortaleza especificamente? Nós estamos bem supridos ou cabe novos hotéis aqui? A curto prazo nós estamos bem supridos, mas com esses investimentos, esses atrativos que Fortaleza está sendo preparada e essa infraestrutura que está aí surgindo, a médio prazo e a longo prazo, eu investiria em novos hotéis aqui. Cabe em novos hotéis aqui em Fortaleza, a médio e longo prazo. A curto, eu acho ainda cedo. Bom, a gente esteve aqui no último sábado conversando com o Samuel Dias, que é o secretário de governo aqui da prefeitura, e a gente falou nessa ruma de obra que está tendo Fortaleza. Essas obras são benéficas para a indústria do turismo? Você acha que o turismo vai crescer ainda mais? Rapidinho, que nós já estamos terminando esse bloco. Vai ser super benéfico. Nós estamos requalificando a Beira-Mar, que é o nosso cartão postal, e isso vai atrair muito mais turistas. Esse viaduto do Macro, que vai ser duplicado. Vai ser duplicado que é um gargalo no trânsito para quem chega e para quem sai do aeroporto. A via expressa com os túneis dos viadutos. Então, a própria Praia de Iracema. Então, a gente está no caminho certo e eu acho que vai ser muito bom. Somos privilegiados de estar em Fortaleza? Sim, muito. Bom, eu vou te fazer uma pergunta e você vai responder depois do nosso intervalo, a pergunta forte. Fortaleza é uma grande cidade, tem grandes eventos, mas não tem um ícone. Como Paris tem a Torre Eiffel, como Nova York tem vários, tem o Central Park, tem o Empire State Building e outros mais. Mas Fortaleza não tem um ícone. Londres tem o Big Ben e tal. O Aquário Ceará, você é contra ou a favor dessa obra que está lá parada, está virando sucata lá? Você é contra ou a favor da existência do Aquário Ceará? E você vai responder depois do nosso intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
De volta com o programa Flash Imobiliário, conversando com o presidente da ABIH, que representa a indústria dos hotéis aqui no Ceará, meu amigo Eliseu Barros. Eu fiz uma pergunta sobre o que é que ele acha do Aquário Ceará. Deve sair ou não deve? A obra já está lá pela metade, né? Isso é importante. Você tem algum exemplo de um aquário, de um equipamento desse, que tenha pelo mundo aí, ou mesmo pelo Brasil, que foi sucesso, que atraiu turistas e é bom para a economia? Olha, desde o início eu fui e continuo sendo a favor do aquário, e agora mais do que nunca, porque já foi investido muito dinheiro naquele esqueleto que está lá. Nós não podemos aquela obra virar uma sucata, ainda mais numa região tão nobre que a gente está trabalhando para revitalizar, que é a Praia de Iracema. E os exemplos estão aí. Eu conheço o Museu de Lisboa, o Museu Aquário de Lisboa, conheço o Aquário de Barcelona, tem o Aquário de Dubai, e como existe também outros equipamentos como o museu, que são grandes atrativos para o turista que visita aquele destino. Eu fui testemunha e presenciei 2 anos depois agora das Olimpíadas do Rio de Janeiro, para minha surpresa, visitando o Museu do Amanhã, num dia de chuva não era um dilúvio. Eu peguei uma fila de mais de 1 hora com meus filhos e um sucesso a frequência de público. E agora há pouco, se não me engano, no ano passado, inaugurou também o aquário, que já superou... Potencializou ainda mais isso aí. Já superou a expectativa que eles tinham, a estimativa de público. Então, quer dizer, que se mude o formato, a concepção, mas aquela obra tem que ser concluída, porque passa a ser um atrativo para o turista e para nós também, Fortaleza. Com certeza. E você está falando aí do Rio de Janeiro, que tem, né, para mim, a cidade mais bonita do mundo, tem seus atrativos naturais que Deus Milhares, deu, né? E vários deles, né? E aqui Fortaleza não tem um ícone. Qual é o ícone de Fortaleza? Para onde é que o turista aqui vai, se ele está aqui pelo turismo de negócio e aproveita e traz a família? Quantos turistas de negócio não trazem a família porque não tem o que fazer aqui em Fortaleza? Já pensou que um equipamento desse poderia atrair de positivo, não é verdade? A testemunha, que não é um aquário, mas é um parque, é o Beach Park. Eu posso dizer que o Beach Park hoje é nosso maior equipamento turístico aqui do Ceará? Pode, na minha concepção, sim. Que beleza. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Qual é o valor que o turista, em média, eu estou falando de internacional ou doméstico, ele gasta vindo para Fortaleza por dia? Quanto é que um turista gasta em média em Fortaleza por dia? As pesquisas indicam aí uma média de R$300, mais ou menos. Por pessoa, né? Turismo de lazer. O turismo de negócio é bem... Gasta um pouco mais. Gasta um pouco mais, que ele tem um poder aquisitivo maior. E uma grande vantagem do turismo de negócios, de congressos, feiras, eventos, o corporativo, é porque ele termina voltando. Quando ele não traz a família, ele termina voltando. Para conhecer melhor a cidade e tal. Então, nada melhor do que um ícone aqui para potencializar ainda mais essa vontade de voltar, não é verdade? E nós temos infraestrutura para isso, que é o nosso centro de convenções, que hoje é considerado um dos maiores equipamentos do Brasil. Em termos de área, perde apenas para o Rio Centro, do Rio de Janeiro. E graças ao centro de eventos e um trabalho dos hotéis, juntamente com o governo do estado, nós conseguimos acabar com a sazonalidade no segundo semestre. Ô Eliseu, a indústria do turismo é gigantesca no mundo, né? Eu não vou falar aqui em números, mas, por exemplo, se diz que o turismo aqui no Brasil, o turismo internacional, que chega a mais ou menos 6,5 milhões de pessoas visitando nosso país, vindo do exterior, é menos do que o Museu do Louvre em Paris. Quer dizer, só o Museu do Louvre em Paris recebe cerca de 10 milhões de pessoas, né? É mais do que o turismo inteiro do Brasil. Se você colocar aí a França como um todo, nós estamos falando aí de 80 milhões. Quer dizer, é coisa realmente insignificante a indústria do turismo ainda no Brasil. Por que isso? Se é uma indústria que gera tanta riqueza, gera tanto emprego, traz tanto desenvolvimento, um país que não tem terremoto, maremoto, terrorista, por que esse país não é o maior do mundo em turismo? Na minha concepção, foram políticas equivocadas de governos passados. Quando eu digo governos, eu estou me referindo ao governo federal. Porque o Ceará deu exemplo quando ele trouxe o hub da Air France KLM Go, e aí está a prova que nós já duplicamos o número de turistas internacionais para o estado do Ceará. E agora, o atual governo
ali no governo Bolsonaro, ele passou a ver o turismo com outros olhos, transformou a Embratur, e a Embratur era o nosso órgão de divulgação lá fora, vendendo no Brasil. E aí transformou a Embratur numa agência. Dando mais liberdade, autonomia, flexibilidade e principalmente dando condições financeiras. A verba que a Embratur tinha para vender o Brasil lá fora era menor do que a própria Secretaria de Turismo aqui do estado do Ceará. Absurdo, né? Um absurdo. E a informação que tem, que esse ano, se eu não estou enganado, já disponibilizou os 200 milhões, o governo federal, e aí para que a gente possa ser representado, porque a gente participa de feiras e vê destinos bem inferiores ao nosso, como aqui na América Central, República Dominicana, Costa Rica, olhando até o próprio Argentina, que está passando por crise, Uruguai, e os estandes, e a promoção lá fora é enorme. Nós já perdemos, por conta dessa política equivocada, nós não soubemos aproveitar a Copa do Mundo para vender o Brasil, não aproveitamos as Olimpíadas, enfim, então eu acho que agora o exemplo que o governo do estado do Ceará deu e agora essa nova visão do governo federal, a gente pode apostar que a indústria do turismo vai ser vista com melhores olhos, né? E aumentar o turismo internacional. Bom, e você tem 15 segundinhos para o teu recado final para esses milhares de telespectadores que estão te vendo e ouvindo neste momento. São mais de 300 mil pessoas que você está falando nesse momento. Qual é o teu recado final? Olha, o meu recado final é de otimismo. Nós estamos iniciando 2020 e eu estou acreditando no Brasil, que a economia vai crescer, e como militante do turismo, o nosso turismo também vai crescer, e vamos apostar nessa indústria que gera tanto emprego e renda e impacta em diversos setores da nossa economia. Perfeitamente. Indústria do turismo deve ser muito respeitada e potencializada no Brasil, porque tem muito a crescer e tem muito emprego para ser gerado nesse país que foi feito por Deus. Esse foi o programa Flash Imobiliário de hoje. Até o próximo sábado, 9 da manhã, com mais um grande nome importante para a nossa economia e para a nossa sociedade. Até lá!